Olha, hoje nós vamos ter muitas participações, eu não vou ficar lendo sozinha, respondendo questões sozinha, nós vamos trabalhar juntos. Então, para trabalhar juntos, eu vou pedir para a Luzenir vir aqui à frente rapidão e fazer oração para Deus, pedindo ao nosso Senhor que traz sobre nós todo o entendimento, nos ensine nessa manhã, que só Ele pode fazer isso, só Ele. Oremos. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta manhã. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a colocar em prática. Sim, é isso que eu te peço, Senhor, nesta manhã. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Para os de casa que não conhecem, a Luzenir é esposa do pastor Ramon, e o ano que vem, esse ano já está, mas o ano que vem estarão conosco o tempo inteiro. Amém. Deus abençoe. Bom, a nossa lição fala assim, conduzindo o filho à salvação. Conduzindo o filho à salvação. Lembra que a gente cumprimentou? E a gente sempre tem não é hábito, esse desejo, né? A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. A paz do Senhor Jesus te alcance. A paz do Senhor tem que estar na nossa casa, na nossa família, nos nossos dias. Eu vou comprar uma coisa, eu vou vender uma coisa, eu vou trabalhar com alguma coisa, a paz do Senhor Jesus nos alcance. Conduzindo o Filho à salvação. Muito sugestivo. Vamos ler em 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Deu para a gente entender o que a gente leu? Esse rapaz aqui, o Timóteo, a gente estudando o Timóteo aqui, e não foi programado que fosse o mesmo assunto, mas pela graça de Jesus, ele programou no céu dele, ensinar e ensinar e ensinar a gente. Aí fala assim, quanto a você, Timóteo, quanto a você, Binho, quanto a você, Gerson, quanto a você, João, e assim cada um de nós, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. De quem mesmo que Timóteo aprendeu as sagradas letras vindas de Cristo Jesus? É a pergunta mesmo. De quem?
Não. Depois, ele confirmou em Paulo, é verdade, hein, gente? Tudo aqui é Paulo que estava lembrando ele. Mas, ele aprendeu de quem? Da mãe e da avó, Eunice e Lloyd. Aí, conduzindo o filho à salvação. Como é que nós podemos fazer para conduzir o nosso filho, o nosso neto, os amores da nossa vida e os amores da vida de Deus? Aqui a gente está falando de filhos. Mas Deus deu Jesus por todos. Todos, 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 todos. E nós temos que amar aqueles a quem Deus ama. Verdade, Josias? Oxi! Ah, não, mas esse eu não gosto muito, não. Esse não me desce. Quem somos nós para fazermos diferença entre as pessoas, sabendo que Deus não faz diferença entre as pessoas? Quem somos? Mas esse fez isso para mim, fez isso, fez isso, fez isso. Muitas coisas erradas esse fez. Me ofendeu. Quantas vezes nós ofendemos a Deus? Quantas vezes nós ofendemos? Você acha, Paulo, quantas vezes a gente ofende a Deus? Você acha que a gente ofende a Deus? O microfone está andante. Quantas vezes nós ofendemos e por quê? Como nós ofendemos a Deus? Por Paulo. Vai, Eu acho que a gente ofende a Deus muito. E por que você acha que a gente... respeito que a gente faz sobre as coisas boas que Deus quer para a gente não obedece. Conversando de mim mesmo. Então, muito, viu, Luci? Resumindo, muita coisa que a gente deve fazer para agradar de Deus. Sim, a gente muitas vezes fazemos coisas que não agradam a Deus. Aí nós dizemos, o teu sacrifício não valeu de nada. Porque ele está ensinando. Quando a gente ensina o filho e ele não quer aprender, a gente fica feliz? A gente fica feliz? Eu esqueci de novo o seu nome. Angélica. A gente fica feliz quando as crianças não obedecem a gente? Nem um pouco, né? Às vezes a gente fala, não é possível, eu já te ensinei quantas vezes? Não é? Deus tem ensinado a gente muitas e muitas e muitas vezes. Mas Ele está esperando que a gente amadureça na fé. Que a gente descubra que Ele é Deus e que não há outro que possa nos guardar e nos envolver na graça. Aí, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação diante da fé em Cristo Jesus. Quem obedece a Deus é sábio. O filho que obedece os pais é sábio. E a Bíblia tem infinitas orientações a esse respeito. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos ficar em cima do muro.
quanto à nossa vida com Deus? Quando é que nós ficamos em cima do muro quanto à nossa vida com Deus? Quando é que ficamos em cima do muro? Quem dá mais? Quem dá mais? Quando é que ficamos em cima do muro quanto aos ensinamentos, quanto à vida com Deus? Quando é? Claro que uma resposta pode ter outra pergunta em cima, né? Quando a gente não se posiciona, né? Se a gente sabe o certo e o errado, e a gente fala, não é por esse caminho, é por esse caminho. Então, a gente precisa de posicionamento. Eu sei o que agrada a Deus. Então, nesse momento, o que está acontecendo, eu tenho que me posicionar por aquilo que agrada a Deus ou por aquilo que não agrada a Deus. Tem que se posicionar em qualquer situação. Simples assim, né? Posicionamento. Quando eu oriento alguém ou quando eu mesma decido coisas que não perguntei para Deus. Aí, tipo assim, você falou assim, perguntou lá para o Paulo, a gente peca muito contra Deus em pensamento, em ações, né? Você falando assim, que Deus gosta de todo mundo, mas a gente às vezes pega pensando, não gosto dessa pessoa. Ela Quem né? somos nós? Quem somos nós? Muitas vezes a gente pega e a gente está pecando. E a gente está pecando. E a gente pecando, a gente está ensinando o que para os nossos filhos? O que é que a gente está ensinando para os nossos filhos? A nossa falta de posicionamento, a nossa poder de ficar em cima do muro, olha, filho, mas também não é bem assim, né? A Bíblia fala isso, é verdade, mas também não é bem assim. Essa falta de posicionamento no que Deus exige de nós, Deus não está pedindo, não. Deus está exigindo. Para entrar no céu dele, ele faz uma série de exigências. Mas Jesus não morreu na cruz? Por mim? Morreu. Verdade. No entanto, eu só mostro que eu amo Jesus quando eu faço a vontade dele. Sois meus amigos. Aí, dona Ivone, muito bem, ninguém falou nada, acho que ninguém sabia. Vem cá, por favor, microfone andante do doutor Adilson. Se fizerdes o que eu vos mando. Fala inteira agora, dona Ivone, que a gente já Inteiro. esqueceu. Sois meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. E se a gente não fizer o que o Senhor manda? Eu não sou amigo de Deus, né? Não somos, estamos declarando que não somos amigos. Que não somos. Sim, pura verdade. Está entendendo? Aí a gente ficar em cima do muro, nós não somos amigos de Deus. Não somos amigos de Deus. Agora, como é que nós podemos conduzir os nossos filhos à salvação, à santificação? Não entendi. A mãe da Dardiane, que eu já esqueci o nome, lógico. Sueli, não. Dália. Dália, então, responde, você estava respondendo aí, fala para nós. Então, como que a gente pode ensinar os nossos filhos, né? Ah. A própria Bíblia fala Sim. que é lendo para eles, falando com eles, né, diariamente, né? E fazendo a mesma coisa que a avó Lloyd de Timóteo
E Eunice e a mãe ensinaram ele desde jovem, né? Então, da mesma forma, a gente precisa estar fazendo o nosso estudo em casa, em família, para poder estar sempre colocando na mente deles, ensinando para que eles possam estar tendo conhecimento e quando eles crescerem, eles ter, né, esse mesmo hábito que a gente. Então, pelo exemplo da gente, eles vão ter uma vida com Jesus e vão levar eles à salvação. E desde pequeno eles estão aprendendo as Sagradas Escrituras. Eu ia falar mais daqui a pouco, mas sabia que no mundo muçulmano eles ensinam o Alcorão e, deixa eu ver aqui o nome, Hadith. Eu não sei fazer assim, é bem enroladinho, mas é isso. Porque, sabe, né? Nem em português eu sei falar. Então, escrito por Maomé, reescrito também por Maomé, que não sabia ler, que mandou alguém escrever para ele ditou e alguém escreveu. E era escrito em árabe. E desde pequenino, as crianças já começam a decorar. E são exigidos fidelidade. E eles não sabem árabe. Eles só decoram. Só decoram. Nós sabemos português? Nós sabemos português? Vai falar? A sua Bíblia é em português, Binho? Vai falar? Eu também. Eu não sei muito português, mas dá para eu entender o que a Bíblia está dizendo, não dá? Quem mais queria falar? Rodolfo. Você pode repetir, Lúcia, aquela pergunta que você fez que a Dália respondeu? Bom, não sei qual era a pergunta. Não, mas passou e eu esqueço. Eu sei que eu estava aqui. Isso, acho que eu lembrei, Lúcia. Como levar as nossas crianças à salvação. Isso, eu ia falar, como Deus delega aos pais isso. Lúcia, acredito que é fazendo da mesma forma como qualquer pessoa, né? Pregando o evangelho para as nossas próprias crianças. Que a gente não pode cair na besteira de achar que porque nós somos cristãos ou e nós estamos vindo na igreja e as nossas crianças vêm, nos acompanham, que a gente deve achar que elas já são cristãs também automaticamente. E não é. Então, a gente precisa pregar para elas, assim como nós pregamos para qualquer outra pessoa, e ensinar para elas que elas devem se arrepender e declarar sua fé em Jesus por elas mesmas. A gente tem que ensinar isso para elas, falar abertamente, claramente. Não é porque elas sabem decorar vários versículos, cantar louvor, que isso faz dela automaticamente uma pessoa salva. E sabemos que não é. Então, ela precisa declarar a fé dela publicamente. Isso. Aí eu só vou fazer uma brincadeira, viu? Uma brincadeira, assim. Filho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos falar junto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filho, vamos repetir? Agora você sabe aonde que está? Ô, filho. Ok. Você não sabe fazer comida, dona Lucia, você não faz, ficou tudo sem sal hoje, olha, puxa vida, você não está vendo que a minha camisa está suja, você não passou minha camisa, Luci? Isso é ensinar? É ensinar o que isso? É ensinar o caminho de Deus ou o caminho de alguém que faz de conta que ama a Deus? Tchududu? Tia Vilma. Ô, Luci, só para ilustrar isso aí que você está falando,
Outro dia eu fui fazer um depósito ali no Santander. Aí eu chegando, eu vi um carro saindo de frente do correio. O carro saiu e eu entrei e fui lá fazer o depósito. Aí de repente a mulher do correio bate lá no banco. De quem que é esse carro aqui? Essa garra vem aqui, né? Aí eu falei, eu. Aí ela começou a gritar comigo. Você não viu que tinha cone lá? Por que você tirou o cone? Estava lá e você colocou o seu carro lá. Aí eu falava para ela assim, quando eu entrei, um carro saiu e eu entrei, não tinha cone. Mas tinha, eu que coloquei o cone. Eu falei assim, mas eu estou falando para você que coisa. Só sei que ela me tratou assim super mal. A palavra fala para você ir dar, mas não pecar. E eu irei e pequei. Porque eu fiquei tão assim que eu explicava para ela e ela gritando comigo. E aí eu tirei o carro e eu estava com a Eloá. Eu tirei o carro e fui brava e estacionei e soltei um palavrão. Hábito que eu não tenho, mas eu fiquei com tanta raiva que eu soltei, não justificando, né? Aliás, confessando, né? Confessando, né? Na hora, eu falei, ixi, a Eloá está aqui. Aí eu olhei para a Eloá e falei assim, ó, isso não pode falar, a vovó fez errado. A vovó não podia ter falado isso, tá bom? Esquece. Quem diz? Né? Não, a gente não pode falar isso, o Papai do Céu não gosta que fala isso e a vovó pecou. Então, isso é muito chato, isso é muito feio. Expliquei para ela. Aí, tá bom. Aí, nós estamos lá em casa à noite, e ela lá brincando lá. Aí, de repente, o que ela solta? O meu palavrão. O meu não, não é seu não. O meu não. O que eu falei. Aí eu falei, ai. Aí eu falei assim, aí a Marge, o que você falou? E já partiu para cima dela. Eu falei assim, ó. Eu falei, gente, ó. É minha culpa. Minha culpa. Eu falei esse palavrão hoje perto dela. E eu realmente falei para ela não falar, mas ela testou, ela está aqui testando nós, né? Aí a gente conversou com ela, explicou para ela, a Marge explicou para ela que eu tinha feito errado, e para ela não fazer mais aquilo, que aquilo não era legal, né? E é isso, a nossa vida tem que ser testemunha daquilo que nós pregamos, né? Uhum. E de repente você faz meleca. Ou faz uma tontice. Vou falar para você. Você explicou para ela, e é para todos nós, uma coisa. Eu não sei nada, viu, gente? É só porque eu sou velha. Só por isso. Você explicou. Somos, né, Dona Ivone? Graças a Deus. Porque senão nós já tínhamos morrido, né? Você explicou para ela, foi perfeito. O que você podia fazer mais? Falar, filhinha, eu quero pedir perdão para Deus. Filhinha, eu quero pedir perdão para Deus. Deus se entristeceu comigo e eu não quero que Ele fique triste comigo. Porque Ele me quer ver fazendo a vontade dEle. Aí, junto com ela, isso é para todos nós. Junto com ela, você orar e dizer, Deus, me perdoa. Eu fiz uma coisa que o Senhor se entristeceu e eu não quero fazer mais. Me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa simples, porque senão eles também voam já. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar, a Vilma ensinou, não faça. Peraí, tia Vilma. Peraí, está chegando. O pessoal em casa não escuta. Na conversa em casa, que a família, né, reuniu. Sim. Aí a gente fez isso. Ótimo. Poderia ter feito na hora, né? Mas ok, fizeram depois. E quem que fez a oração? A mãe? Foi a mãe que pecou?
Entende, gente, o que a gente está falando? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Poderia a mãe ter... Entende como é? É Deus que está ensinando a gente. Eu coloquei num pedacinho nosso aqui também. Eu não sei fazer as coisas assim. Tchan, 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 tchan. O Gerson é todo estruturado, todo bonitinho. Eu vou para lá, volto para cá, né? Aí eu coloquei que Deus manda para nós um SMS. É isso que fala? Assim que fala? Deus manda para nós, todo dia, um bilhetinho de amor. Vamos ler em Deuteronômio 6, de 1 a 7. Quem vai ler? Devagar, alto e bonitinho. Não, bonitinho sou eu que estou falando. Eu não sei nem ler bonitinho. Quem vai ler? Deuteronômio 6, de 1 a 7. Ninguém? Ah, lá. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu... Peraí. Deus fez o quê? O microfone lá, por favor. Deus fez o quê? Ordenou. O que é ordenou? Mandou. Mandou, deu uma ordem. Ordenou. Tem mais ou menos no ordenou? Não. Deus ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês as cumpram na terra e para a qual estão indo para dela tomar posse. Não chega lá fazendo bobagem, não. Ó, eu estou dando uma ordem. Continua. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Para quê? Para quê? Tenham vida longa. Ah, ele deu ordem para que a gente seja abençoado e tenha vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe será bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Qual foi o bilhetinho de ordem que Deus deu para a gente? Eu estou usando a palavra bilhetinho, não é desrespeito à palavra de Deus. Eu estou falando bilhetinho porque todos os dias o Senhor ensina coisa nova que a gente não tinha percebido. Todos os dias. E aí, ele fala aqui, ó, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Todos os dias, a gente obedecendo ao Senhor, a gente ensina o quê para os nossos filhos? O quê? A gente obedecendo, a gente ensina o quê? Ensina a criança a obedecer também.
A Vilma fez uma coisa feia. Aí, entre aspas, imediatamente, né? Foi à noite, logo à noite. O que a netinha fez? Tchá, 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 tchá. Repetiu a coisa feia. Aí fala assim, olha, todas estas palavras que hoje eu te ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência. O que é persistência? Sempre. O que mais? Persistência, sempre. O que mais? O que mais? Noêmia falou não desistir. Sem desistir. O que mais? Diariamente. Diariamente. Sabe quando goteira? Parecendo goteira. Para a gente ensinar com persistência. É a responsabilidade. Como é que chama a lição? Conduzindo o filho à salvação. Aí fala assim, que todas as palavras que eu ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistências a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver sentado em casa. Estamos sentados em casa. Ah, mas você viu aquela mulher do pastor? Você viu só? Menina, ela passou perto de mim, nem falou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu passei na rua, acredita que o pastor estava também? E fez o maior descaso de mim? Eu estou ensinando, sentado em minha casa, o quê? O quê? Ah, mas eu estou em casa eu posso falar o que eu quero. Ah, isso pode mesmo. Mas de todas as coisas, nós prestaremos contas a Deus. Alguém duvida disso? É palavra do Senhor. Todas as coisas nós prestaremos contas a Deus. E se os nossos filhos aprenderem a falar mal das pessoas, por nossa causa, Deus vai pedir contas a quem? A nós, a mim. Deus. E Deus, Ele tem coisa que Ele não vê. É verdade isso? Ele vê todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando eu estou sentado em casa, Ele está vendo o meu testemunho familiar. Quando estiver andando pelo caminho, ensine seus filhos quando estiver andando pelo caminho. Como é andando pelo caminho? Vamos ao supermercado, vamos ao correio, ao banco, vamos, quando estiver andando pelo caminho. Estamos levando o nosso filho para aprender conosco. Nós estamos levando o nosso filho aonde nós formos, para aprender conosco. Aprender o quê? A palavra de Deus, as atitudes de Deus, o que Deus orienta. Bom, vamos lá. Quando se deitar e quando se levantar. O que a gente faz quando a gente vai se deitar? Não entendi, dona Ivone, fala. A Dilce, ela quer falar no microfone uma coisa que eu não consegui entender. Oração. Sempre
o que nós vamos fazer agora, filha? Vamos orar. Vamos orar. Sempre. Sempre. E nós vamos falar assim, ai, vai lá você orar com ele, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro. Isso. Eu ensinei o quê? Entende Reclamar. como é que é? Reclamar, está ensinando a reclamar, né? Reclamar, que é um peso falar com Deus. Com Deus, né? Olha isso! Não é, gente? Então, quando for deitar e quando for levantar. Ah, mas você está pedindo demais. Eu não estou pedindo nada. É a palavra. É o próprio Deus pedindo. Pedindo, não, ordenando. Essas palavras que hoje te ordeno. É ordenando. Quando amarre como um sinal nos braços e prenda na testa e escreva nos batentes das portas da sua casa, não é da casa do vizinho, é da sua, e em seus portões. Com isso, quem chegar perto da nossa casa vai saber que a nossa casa é o quê? A nossa casa é o quê? Fala, pastor, você queria falar, eu sei que você queria falar. Pastor não aguenta ficar sem falar. Fala, pastor, por gentileza. A nossa casa, a nossa família, é a igreja do Senhor Jesus. O que nós estamos aprendendo aqui deve ser continuidade daquilo que a gente já estava fazendo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Pois é, a nossa casa é a primeira igreja do Senhor. É na nossa casa que os nossos filhos vão ver claramente a graça do Senhor. Agora, eu só gostaria, aproveitando aqui esse momento, sim, porque certamente, como eu, como o Si, como o Gerson, vocês também devem pensar assim, nossa, e o que fazer agora? Porque nós erramos. Em algum momento nós erramos. E agora? O que eu vou fazer? De repente você pode estar pensando aí, e agora? Como é que eu vou? Eu não tenho esse negócio, eu não tenho esse hábito, eu não tenho isso. Como que eu vou fazer agora? Primeira coisa é a gente começar a fazer. A gente sair daqui e firmar um compromisso. Olha, eu quero ter essa atitude. Errei? Quero Vou ter essa consertar. atitude. E a segunda coisa, o que faz a gente permanecer e a gente ter atitudes diferentes, a gente ter uma vida transformada, é a própria palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus se mostra nisso, né? Exatamente. Então, assim, eu não preciso, eu não posso ler a palavra de Deus só quando eu tenho vontade. Eu fiquei com vontade de ler. A palavra de Deus é uma prática que a gente precisa exercitar, e esta palavra, ela vai transformar a nossa vida, o nosso coração. E de quem estiver ao nosso redor, daí. Exatamente. O texto que a irmã leu de Deuteronômio, vai dizer o seguinte, estas palavras que hoje estão no teu coração, você vai ensinar a teus filhos. A boca fala do que o coração? E é a própria palavra que vai nos encher. É a palavra de Deus que vai nos encher. Sem a palavra de Deus, a gente pode criar muitas estratégias, dar muitos conselhos. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder transformador. Exatamente. Ela tem o poder transformador. Nós nos alimentamos da palavra, nós somos fortalecidos, nós somos transformados, e esta mesma palavra tem o poder transformador na vida do outro.
Exatamente. Quando a gente anda pelo caminho, a gente senta junto, que a gente deita, que a gente... Aí, e isso que está enchendo o nosso coração, a gente vai, eu diria assim, vai sair pelos nossos poros aquilo que Deus tem nos ensinado. Porque não sou eu que me ensino, não é o pastor que me ensina, é o próprio Espírito Santo que me ensina. Alguém pode falar, como estamos falando aqui, mas se a gente não deixar o Espírito Santo mover a nossa alma, o nosso entendimento, se a gente não deixar o Espírito Santo agir em nós, fazer a gente lembrar tudo que Ele tem nos ensinado e aprender com Ele, a nossa vida não vai ser transformada. Aí, vamos ler lá, Salmo 127, 3. Ô, Luci, Oi, bem. deixa eu aproveitar o gancho, antes de começar a leitura, eu posso trazer 2 comentários aqui? Com que tá no certeza. YouTube? O pessoal comentou então aí na transmissão no YouTube, né? O Vinícius está acompanhando a gente, o Vinícius Moreira, né? Aí, Vinícius, lindão, Deus abençoe. Estava falando um pouquinho antes, então, do assunto que está conversando, né? Muito verdade esse assunto. É, infelizmente, comum o mau hábito no meio dos lares cristãos. Pregar é importante e um mandamento, porém, não só pregar, mas ser. Ser. E aí a dona Benedita Cássia do Prado. Cassinha, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aí, né? Ela comentou assim: precisamos colocar o nome de Deus em tudo, porque somos testados a todo momento, segurando nas mãos Jesus, porque Ele é o verdadeiro caminho. Isso, nosso verdadeiro amigo. Aí, eu queria trazer uma lembrança que nós já estamos cansados de saber, que fala lá em 1 João 1,9, se todavia alguém pecar, pode jogar pedra nele. É isso? É isso? Quem sabe? Se todavia alguém pecar, ai, não creio. Quem sabe? Esqueci. O irmão do Rodolfo. Rodrigo. Isso. Se todavia alguém pecar, sabe esse texto, lembra? Isso também, mas eu estava pensando no outro. 1,9. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Vamos lá. 1 João, vamos lá, que aí nós temos a palavra falando conosco. Vai lá. 1 João. É que, se todavia, é a versão que eu sei decor, né? Mas vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todavia alguém pecar, nós temos que confessar os nossos pecados, porque Ele perdoa o nosso pecado. Mas eu não preciso, então, ficar fazendo igual a Vilma fez, pedir perdão. Precisamos pedir perdão, porque o nosso pedido de perdão entra no versículo que o Rodrigo estava falando. Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os... Não, eu estou aqui voltando no mesmo. Esqueci.
Que versículo que você citou? Quase uma paráfrase, né? Mas é outro versículo que está no Evangelho. Fala bem. Só um minutinho, pastor. 1 João, capítulo 2, 1. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Outra versão fala um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Mas nós precisamos pedir perdão. Mas aí meu filho fez uma desobediência. Então eu tenho que ensiná-lo que aquela desobediência não agrada a Deus e que aquilo lá ele vai precisar pedir perdão para mim e para Deus. E para Deus. Mas você está exagerando, né, Luci? Não. Nós temos que estar limpos diante de Deus. E só assim Deus vai se agradar de nós e encher-nos mais e mais e mais com o seu Espírito Santo. Deus quer que a gente esteja saudável diante dele. Meu filho vai virar um ET nesse mundo se a gente continuar fazendo isso. Se a gente falar disso. Ou ele vira ET de Deus, ou ele vai virar um escravo de Satanás. O que é que a gente quer? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O meu chefe manda dizer que eu não estou. A Marielle deu um testemunho disso, né, Mari? Meu chefe manda dizer que eu não estou. O que você falou, bem? Fala, amor. Peraí, Mari. Eu chamei a minha chefe da época, né? E aí falei para ela que eu não ia mais fazer isso. Se ela quisesse, ela, sei lá, não atendia, ou enfim, né? Ou delegava para outra pessoa, mas você não ia se submeter. Não, aí ela falou assim, que ela sempre falava assim, fala que eu estou em reunião, né? E ela não estava em reunião. Aí eu falei assim, mas você nunca está em reunião, então eu não vou falar isso, né? Ela falou assim, eu estou em reunião sim, comigo mesmo. Aí eu falei, bom, então eu não sei, quando for para você, você atende o telefone, não sei, mas eu não vou atender mais. Aí depois ela foi mandada embora. Pois é, Deus faz umas coisas que a gente, às vezes, não esperava. A moça queria colocar a Marielle fazendo coisas que não agradavam a Deus. A moça não sabia disso, mas a Marielle sabia quem era o Deus dela. Quando a Marielle disse, olha, sinto muito, mas você faça isso, delegue alguém, eu não vou fazer mais isso. Ela agradou a Deus ou agradou aos homens? A Deus. Ela podia perder o emprego? Se a moça ficasse muito nervosa, ela podia perder o emprego? Quem que é o dono de todo o emprego? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem é o dono de todo o emprego? Não acho que a gente vai sair chutando balde por aí, não. Mesmo porque depois eu vou ter que catar o lixo, porque Deus não aceita que eu jogue lixo. Mas que a gente seja
claro na nossa posição diante de Deus, que foi isso que a Marielle fez. Passou um tempo, a gente nem queria que ela fosse dispensada, só queria que ela mudasse de atitude. Passou um tempo, o que aconteceu? Ela foi dispensada. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. É palavra de Deus, é promessa de Deus. A palavra de Deus, mesmo que não está escrito, essa promessa, essas coisas que hoje... Toda a palavra de Deus é uma promessa, é uma conversa dele conosco. Quem é ele? Qual a essência de Deus na nossa vida? Estas palavras que hoje te ordeno. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos Salmo 127:3 aí para ler. Alguém já levanta a mão que vai ler. É para a gente colocar em prática amanhã. Não, mês que vem. Começa o ano colocando em prática. É isso que Deus está pedindo? Colocar em prática quando começar o ano? Já. Agora, aqui, Ele está no meu coração, Ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, quem eu sou. Deus sabe todas as coisas, e Ele que escreveu tudo para que eu o obedecesse. Salmo 127:3. É aqui, posso trazer comentário, Luci? Sim, Maria sim. Cristina Aguiar. Oh, Maria Cristina, bem-vinda, amore. Deus abençoe. Ela fala assim: Luci, você é uma bênção, sua explicação simples e verdadeira, gratidão. Deus é generoso, bondoso, está ao nosso lado fazendo a sua parte, mas devemos fazer a nossa também. Se não fizer a nossa, nós já atropelamos, não é, Cristina? A dona Benedita também trouxe outro comentário aqui. Ao deitar e ao levantar, peço perdão por tudo pelo dia. Se falei, à noite agradeço por tudo e entrego meu dia já agradecendo pelo que o Senhor preparou. Isso! A nossa gratidão a Deus pelo que o Senhor tem feito por nós. Se erramos, vamos pedir perdão. Se acertamos, oh Deus, obrigada, 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 porque o Senhor me ajudou nesse dia a ser menos tola, né? Quem que vai falar? Josias. Leia. Oh, Josias, muito bom, leia, por favor. 3 só o 3. Só o 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos são o quê? O que eu faço com alguém que me honrou tanto, deixando a sua herança para mim? O que eu faço? Rodolfo não falou nada, Rodolfo. Como assim? O que é que eu faço com esse presente magnífico que Deus me deu? Como herança. O que eu faço com isso? Eu deixo para a Tamires cuidar. Obrigado. Pode ser, eu aceito. Como o próprio versículo fala, né, os filhos são a herança do Senhor, né? Então eu tenho que cuidar para Deus, né? Não para mim mesmo, né? E aquele negócio de criar filho para o mundo cai por terra. Não crio por mundo coisa nenhuma. Eu crio para Deus, com a ajuda de Deus, como presente de Deus, e Deus vai ajudá-los a compreender como agir e como se portar dentro do mundo, né? Então, os nossos filhos são herança,
Como é que eu vou tratá-los de qualquer jeito? Como é que eu vou menosprezar o filho que Deus me deu? Como que eu vou botar apelido pejorativo, tolo, no filho que Deus me deu? Como que eu vou falar, casa com quem você quiser. Depois você escolhe se você quer servir a Deus. Como fazer isso com uma herança? Não. Com o filho que Deus me deu, eu vou tratar com a honra desse presente que Deus ofereceu a mim. Então eu vou mimar, eu vou paparicar até... olha, eu não vou deixar que nele experimente essas coisas que são muito difíceis, Giló. Não é nada disso, não. Eu nunca vi Deus paparicando ninguém e deixando para lá as coisas desagradáveis que nós, os seus filhos, fazem ou fazemos. Os filhos que Deus me deu é para serem tratados com a honra de Deus sobre a minha vida. Então, nós precisamos ensinar. Ensinar. Que mais? Ensinar. Que mais? Ensinar. Que mais? Ensinar. Andar com Ele. Não ter medo de dizer, filho, você está errado nisso. Filho, Deus não aceita. Filho, isto é pecado. Filho, isto não agrada a Deus. Pecado precisa de pedido de perdão. Pecado precisa de pedido de perdão. A nossa casa, queremos a nossa casa para honrar e glorificar a Deus? Então, é preciso que a nossa casa aprenda conosco. Deus só deu pais para filhos, porque é nossa responsabilidade. Nossa, não é do vizinho, não é da avó, não é do avô, do tio, a não ser que ele não tenha os pais presentes. Mas alguém faz essa função. Não é Mari. A mamãe da Mari faleceu, ela era bebezinha. Mas a vovó é a mãezona, que faz o quê? Ensina e acolhe. E mostra o certo e mostra o errado. Pais são feitos para ensinar o caminho de Deus, o caminho dos céus, o caminho da verdade, para os filhos. Alguém tem alguma experiência que parecia que os pais estavam firmes, que amavam a Deus, mas de repente os pais fugiram da presença de Deus e os filhos se perderam? Alguém tem uma experiência assim? Já viu alguma coisa assim? Ninguém. Eu já. Os pais pareciam, assim, muito dedicados, muito dedicados, mas por uma bobagem, os pais resolveram sair da igreja. E quando saíram da igreja, e quando saíram da comunhão, o fogo foi se apagando.
as maneiras que Deus ensinava já não eram tão importantes. E começaram a ser substituídas as coisas que Deus tinha ensinado pelas coisas do mundo. E os filhos se perderam. Aí os pais voltaram. Só um, por enquanto. Só um, por enquanto. Eu quero muito, pela graça de Jesus, que toda a família volte. Mas as bobagens de seres humanos não são mais importantes do que a graça de Deus. As bobagens dos seres humanos não são mais importantes do que a graça de Deus. Eu posso fazer tolice. Ontem, eu fui buscar uma encomenda no shopping, e um moço com a família, que foi até da nossa igreja, o Pablo, e a família, viram a mim e ao Gerson, que eu pedi para ele ir comigo. Viram a mim e ao Gerson, mas eu não os vi. O que acontece, muitas vezes eu não vi as pessoas, mas muitas pessoas, oi, Luci! Né? Aí eu fico feliz, mas eu sou lerda. Aí o Pablo fez até assim, oi, oi! E aí eu vi, eu fiquei feliz, e a gente passou um tempinho ali conversando, e se ele não tivesse visto e ele falasse, como a Lucia é orgulhosa, ela passou por mim e fez de conta que não me viu. Não são essas bobagens que às vezes passam na nossa cabeça, e depois a gente conversa em casa, e aí os nossos filhos aprendem que a Lucia é orgulhosa. Qual o caminho que a gente está ensinando para os nossos filhos? Quais comportamentos nós estamos ensinando para os nossos filhos? Quais sonhos nós estamos ensinando para os nossos filhos? Não pensa que eu terminei a lição, não, tá? É só, né? Então, se a gente não ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar, e que eu ando, se eu não ensinar, eles não vão saber quem é Deus. Mas se eu ensinar e eu andar nesse caminho, eles saberão quem é o nosso Senhor. Eles saberão quem é o nosso Senhor. E se eu fizer bobagem, eles vão começar a falar, mãezinha, acho que não é muito assim, acho que você está equivocada, lembra de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eles passam a fazer a gente ser fiel naquilo que a gente ensinou a sermos. Que Deus ajude a gente, a partir de agora, de sair daqui agora, a fazer aquilo que o Senhor tem nos convidado, através dos seus bilhetinhos, através das suas cartas. E eu acho que carta do Senhor é carta séria. Vamos orar, então? Senhor Deus, poderoso, santo Deus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor ama tanto a gente que manda as suas cartas. Envia de novo, e de novo, e de novo os seus projetos para a gente cumprir a tua vontade
e a nossa família ser feliz. Se até aqui, Senhor, eu não conhecia estas coisas, se eu andar com os nossos filhos, falar com os nossos filhos, sentar com os nossos filhos, se a nossa família for assim, se a família do meu irmão for assim, nós sabemos que a tua promessa vai se derramar sobre a nossa vida. Deus, não esperamos nada de nós, mas esperamos tudo no Senhor. Põe o teu Espírito Santo de maneira extraordinária, falando dentro do nosso coração e dizendo o que o Senhor deseja que a gente mude. Não nos deixe só, faz-nos sábios com o Senhor na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.